Olá, tudo bem? Vamos continuar o nosso curso? Nesta segunda aula do nosso segundo módulo, você vai conhecer quais as bebidas que devem ser servidas em taças. Então, vá em frente! Existem vários tipos de taças e cada uma delas será adequada para servir determinado tipo de bebida. As taças com haste longa são apropriadas para servir bebidas previamente geladas ou na temperatura ambiente. A primeira coisa importante que você precisa saber é a maneira certa de segurar uma taça. Toda taça que possui haste longa, o ideal é que ela seja segurada pela haste. Ao segurar a taça pela haste, você evita que a sua mão aqueça a bebida. Outra razão importante é facilitar o processo de degustação. A degustação do vinho é composto de 3 etapas básicas. A primeira delas é mexer o líquido. A gente mexe o líquido para liberar os aromas contidos na bebida. Por isso, as taças de vinho, principalmente as de vinho tinto, que possuem aromas mais complexos, são grandes, bojudas, possuem a boca um pouco menor do que o corpo, para possibilitar que o aroma fique retido dentro da taça por mais tempo e você possa senti-lo. Então existem variações de taças para cada tipo de vinho. As de vinho tinto, em geral, são maiores e mais bojudas. As de vinho branco, um pouco menores. E as de vinho espumante são alongadas. As taças de espumante são longas para permitir que se forme a espuma e você possa apreciar o efeito das bolhas que no espumante é chamado de perlage. No conteúdo da aula você vai encontrar um link com tudo isso bem detalhado, falando sobre a história das taças de vinho e os seus tipos. Outra taça famosa é a taça de coquetel. Essa taça também, assim como a taça de vinho, é caracterizada por uma haste longa, mas o seu cálice é mais raso e largo. Essa taça é adequada para servir drinks mais sofisticados. E esses drinks, da mesma forma que o vinho, também servidos gelados, previamente gelados, porém sem gelo. Existem 2 principais tipos de taça de coquetel. As mais arredondadas, que são chamadas taças coupe, e as retas, em formato triangular, que são chamadas taças de martini. Essas taças não devem receber muita decoração. Como eu disse, são taças delicadas e bastante sofisticadas. No máximo, você pode colocar uma azeitona, uma cereja ou uma pequena rodela ou casca de frutas. Existem algumas exceções quando a gente pode colocar gelo em uma taça. As taças de gin tônica são bem largas, exatamente para permitir a colocação de bastante gelo, que é uma das características principais desse drink refrescante. Outra exceção, quando você pode colocar gelo em uma taça, é a própria taça de vinho, quando a gente vai servir um refrescante spritz. As taças de haste longa, tipo as taças de vinho com boca mais fechada, também podem ser usadas para se degustar outras bebidas, como o whisky, por exemplo. As taças pequenas de haste longa, também chamadas de cálices, são apropriadas para servir doses de licores ou vinho do Porto. Taças de haste curta podem ser utilizadas para servir também bebidas como cerveja. As taças de haste curta com a boca bem mais fechada que o corpo
são adequadas para servir brandy ou conhaque. Diferente das taças de vinho que você deve segurar pela haste, essas taças você deve exatamente segurar por baixo para aquecer o conteúdo, para aquecer a bebida. Também existem taças com vidro grosso. Essas taças são indicadas para servir drinks com muito gelo, drinks frozen. Tá aí uma última exceção de quando a gente pode colocar gelo em uma taça. Drinks tropicais com muita decoração, com muita fruta, também possuem taças adequadas para serem servidos. Uma delas é a Hurricane. Nessa taça, o bartender pode abusar de cores e decorações. Então, na próxima aula, nós vamos conhecer mais sobre outros tipos de recipientes. Nos vemos lá. Vamos em frente.